Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, mais uma aula de geografia, né? E vamos começar aí. A gente vai falar aí sobre os agentes do relevo internos e externos, né? Os endógenos e exógenos. Referente aí, deixa eu pegar aqui para vocês. Aí, vamos pegar a apostila para a gente ver certinho a unidade aqui. Referente aí à unidade 4, litosfera e agentes do relevo. Então, tudo que a gente falar aqui vai estar presente aí na unidade 4, tá bem? Bom, então vamos aí começando falando aí dos agentes formadores, né, do relevo brasileiro também. Eu sei que a gente já deu uma passada por isso, mas agora a gente vai dar uma falada de novo aí. E a fala do prof vai ser em duas partes, tá bem? Primeiro eu vou falar dos agentes internos do relevo, depois dos agentes externos. Vou dar uma corrida com os slides e a gente volta daí depois para um resumão de tudo, ok? Bom, então, para começar, os agentes internos do relevo, né? O relevo terrestre, ele é resultado, então, da ação das forças endógenas. Então, ó, endógenas quer dizer agentes internos. Ou exógenas, que são os agentes externos. Então, ó, fica pelo mais fácil exógenas, externos, tá? E o endógenos, que são internos, ok? Bom, que eles agiam e ainda agem no decorrer dos anos e das eras geológicas. Essas forças são chamadas de agentes do relevo. E quando essas forças ou agentes eles agem de dentro para fora da Terra, são denominados agentes formadores internos, como tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. Então, ó, são denominados agentes formadores internos, ou seja, endógenos, o tectonismo, ou vulcanismo e os abalos sísmicos, ok? O tectonismo, então, são os movimentos tectônicos. Eles são resultados aí das pressões, né, vindas do interior da Terra e que agem direto aí na crosta terrestre, tá? E quando essas pressões são verticais, os blocos continentais sofrem soerguimentos e rebaixamentos. Os movimentos resultantes da pressão vertical são chamados de epirogênicos. Quando as pressões são horizontais, né, são formados os dobramentos ou enrugamentos, que dão origem às montanhas. E esses movimentos ocasionados por pressão horizontal são chamados de orogênios. Ainda a gente vai ver também essa divisão mais lá para frente entre movimentos orogênios e epirogênicos, tá? Então, ó, a distorção, então, ela vai caracterizar assim por movimentos lentos e prolongados, né, que acontecem no interior da crosta terrestre, e elas produzem deformações nas rochas. Esse movimento, então, pode ocorrer na vertical, como a gente já falou, que é a epirogênese, ou na horizontal, que é a orogênese, tá? A epirogênese, então, ou falhamento, ela consiste em movimentos verticais, tá? Que provocam a pressão sobre as camadas rochosas existentes e de pouca plasticidade, causando ou rebaixamentos ou soerguimentos na crosta continental. São movimentos lentos que não podem ser observados de forma direta, pois eles requerem certos milhares de anos para eles poderem acontecer, tá bem? Já a orogênese, que é o dobramento, ela caracteriza então por movimentos horizontais de grande intensidade, e eles vão corresponder aí aos deslocamentos da crosta terrestre. Quando tais pressões são exercidas em rochas maleáveis, surgem os famosos dobramentos, que dão origem às cordilheiras, os Alpes, o Himalaia, a Cordilheira dos Andes e por diante.
E dentre esses movimentos orogênicos, né, a orogênese também é responsável pelos terremotos e maremotos. Tá. O vulcanismo, chama-se então de vulcanismo, né, as diversas formas pelas quais o magma do interior da Terra chega até a superfície. Os materiais expelidos então por esses materiais expelidos pela Terra podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, tá? Lavas, material piroclástico ou fumarolas. Esses materiais, então, eles acumulam-se num depósito, né, sob o vulcão, até que a pressão gerada faça que ocorra a erupção. As lavas, então, escorrem pelo edifício vulcânico e alterando e criando novas formas da paisagem. E o relevo vulcânico caracteriza-se pela rapidez em que se forma e como ele pode ser destruído. A maioria dos vulcões da Terra está concentrada no Círculo do Fogo do Pacífico, né? Desde a Cordilheira dos Andes até as Filipinas, onde vão concentrar aí cerca de 80% dos vulcões da superfície. Os abalos sísmicos ou os terremotos. Um terremoto ou sismo, né, se origina devido aos movimentos convectivos, né, que ocorrem na astenosfera. Esses movimentos, então, forçam as placas tectônicas da litosfera, que é a camada rochosa, movendo elas, né, e como resultado as placas podem acabar se chocando, formando bordas convergentes, podem acabar se separando, formando as bordas divergentes, ou elas podem acabar deslizando, né, e formar as bordas transformantes. O terremoto, então, é o resultado do alívio da pressão, né, que existe entre as placas tectônicas e gerando dessa maneira uma vibração entre elas. Essa vibração ela vai se propagar através das rochas, né, pelas ondas sísmicas, e o ponto do interior da Terra onde é gerado o sismo é designado então pelo nome de epicentro, ou o foco, né? Enquanto o epicentro é o ponto da superfície terrestre onde ele vai sair, ok? Então, só para fixar na cabecinha. O epicentro, então, é onde vai ficar... onde vai ser... Perdão. O hipocentro é onde vai ser gerado, então, o foco, né? Onde sai onde vai dar o abalo sísmico. E o epicentro é onde o ponto da superfície onde ele vai sair, tá? Para isso, então, a gente tem uma coisa chamada sismógrafo, né? Que são aparelhos que vão detectar e medir essas ondas sísmicas para saber a força e a potência que ela teve. Ok? Tá. Então esse daí foi o primeiro momento de agentes internos, ok? Vou passar aqui as imagens para vocês e explicar um pouco do começo do slide. Todo esse estudo que a gente está fazendo se chama geomorfologia, que é a ciência que procura explicar os processos, né, inerentes aí da estrutura terrestre. Então, o geo é terra, o morfo é forma e o logia é estudo. As estruturas, então, que vão formar aí a superfície, né, e os eventos geológicos do planeta. Tudo isso vai ser um agente formador do relevo, e o relevo é nada mais, nada menos que um conjunto de formas da crosta terrestre que se manifestam do fundo dos oceanos até as terras mais visíveis. Dentre elas teremos ali montanhas, planaltos, planícies, depressões, cordilheiras, morros, serras, vulcões, vales, escarpas, abismos, entre outros. Então, como que se forma esse relevo? Tem os dois agentes, os agentes internos, que são os formadores, e os agentes externos, que são os transformadores. Desses agentes formadores, então, são responsáveis aí os três endógenos, né, os agentes formadores, que são os internos. O tectonismo, vulcanismo e abalo sísmico. Esse que eu acabei de falar para vocês. Para deixar um pouquinho mais bonitinho, né, com o slide,
Então, os processos, né, que têm origem no interior da Terra, como o vulcanismo, o tectonismo ou os abalos sísmicos, a gente vai tratar cada um deles aqui agora. Vulcanismo, então, atividade pela qual os materiais vindos do manto atingem a superfície, as lavas, cinzas ou gases, e através de fendas ou aberturas da crosta terrestre. Já o tectonismo, então, é o movimento das placas tectônicas, né, que traz aí em sua dinâmica um resultado que pode ser observado na superfície. Então, teremos ali rochas dobradas ou falhadas, vulcanismo, entre outros. Exemplos claros de toda a crosta teve estar em constante movimento. Então, a gente tem que saber que essa crosta sempre está se movimentando, tá? Os movimentos, então, são denominados, classificados em dois tipos que a gente já viu. Vocês conseguem lembrar? Tenho certeza que não, mas a gente vai ver fora esse slide no outro, tá? Então, aqui a gente tem as placas tectônicas, quais são e para onde elas estão indo. Então, um exemplo, a placa sul-americana e a africana, elas estão indo divergente, né? Cadê uma convergente aqui pra gente ver? Ó, a placa do Pacífico e a placa da Eurásia, elas estão convergindo, né? Elas estão indo uma em cima da outra. A da Eurásia com a da australiana também. A irânica também está indo em cima da placa da Eurásia. E assim por diante, ok? Bom, então os movimentos que eu falei lá são esses dois. A orogênese, que é o movimento horizontal. Então vocês estão vendo ali, né? Ó, uma entrando dentro da outra. E a epirogênese, que é o movimento vertical. Beleza? Então, aqui a gente vai ter um quadrinho para ficar bem claro quais são os movimentos. Então, ó, placas com movimento divergente. Tá vendo que tem ali embaixo? O magma que vai subir, possivelmente. O sentido do movimento relativo entre as duas placas é uma se afastar da outra, né? E tendo uma ascensão do magma, que é o magma querendo sair, onde ocorre a formação de uma nova litosfera. Nos limites destrutivos, que são as placas com movimento convergente, vocês estão vendo ó, a camada mais fina, né, e a camada mais grossa entrando. O sentido do movimento relativo são elas se aproximarem uma da outra, onde acontece a destruição da litosfera. E os limites conservativos, né, que são as placas com movimento transformante, que é uma do lado da outra, né, e cada uma indo para o seu campo. Então, continuando, galerinha, os abalos sísmicos, então, são terremotos, abalos sísmicos. É uma vibração da superfície terrestre que é produzida por forças naturais, né, que podem iniciar na crosta terrestre das profundidades mais variáveis, e podem também ser associados à ação humana, que indireta ou indiretamente nas atividades de extração de minerais, água ou petróleo. Então, quando está perfurando lá para achar água ou petróleo ou minerais, pode ser que dê ruim. Agora os agentes externos, tá? Tá cortando ali em cima, mas só tá escrito agentes externos exógenos, tá bem? Bom, os agentes externos, então, são os transformadores do relevo, são elementos que atuam no sentido de promover gradativas modificações no substrato superficial da Terra, né? E eles acabam moldando as formas que existiam anteriormente, dando origem a novos tipos de morfologia, entendeu? Então são esses novos tipos de morfologia, tá bem? Então a gente sabe aí que o relevo ele é modificado por dois grupos de elementos transformadores. Os agentes internos, ou endógenos, né, e os agentes externos, exógenos. Nesse caso, então, como a gente teve abordando aí no último, né, que eram os agentes modeladores, né? Então agora a gente vai ver aí os agentes de transformação de relevo, né, as forças de transformação de relevo, que são os agentes exógenos, tá bem? Então são eles a água, o vento,
a temperatura, as geleiras e os seres vivos em geral, tá? Então, sobre as águas das chuvas, oceanos, os próprios cursos de água, né? O vento, não preciso nem falar, é o próprio vento que vai moldar esse relevo. A temperatura são as variações de temperatura, né, que podem ocorrer no lugar. As geleiras, unicamente por elas mesmas, né, elas vão ter a variação de temperatura também. E os seres vivos em geral, que incluem o ser humano, porque o ser humano é um dos que mais transforma esse relevo, né? Dos elementos naturais, então, o principal agente de transformação do relevo é a água, já que os seus efeitos eles são mais rápidos, né, e também assim o mais facilmente perceptível, né, e pode ocorrer de inúmeras formas. A água, então, ela atua muitas vezes na decorrência do intemperismo químico, que é responsável pela dissolução de rochas, e além de contribuir para a transformação dessas e das formas de relevo em sedimentos, que são partículas de rocha, né, que são transportadas pela própria água para outras localidades, geralmente de uma mais alta para uma mais baixa. Em outras palavras, então, podemos dizer que a água é um importante elemento erosivo. Então, a gente está falando aí da erosão da água, ok? Bom, essas erosões, então, são provocadas pela ação da água e elas podem ocorrer das mais diferentes formas, né? Das quais a gente pode destacar aí a erosão fluvial, né? Essa erosão ela é causada aí pela ação dos rios e em suas margens e áreas adjacentes. A lixiviação, né? Lixiviação, que é a erosão laminar, também conhecido como lavagem ou remoção da camada superior do solo pela água das chuvas. A erosão marinha, que ela é provocada então pela ação da água do mar sobre as rochas e formas litorâneas do relevo. E essas são as 3 divisões, tá? Prosseguindo então, a gente vai ter aí os ventos, né? Que por sua vez também são importantes agentes exógenos, né? E de transformação do relevo. A ação deles, então, costuma ser um pouco mais gradual, né, e menos perceptível que a água, mas trabalha no sentido de dar novas formas a ambientes de relevo exposto. Um exemplo aí que vão ganhando formas diferentes, né, como se tivessem sido lentamente esculpidos pelo ar em movimento. Novamente, o prof vai tocar no assunto, né, que um dos exemplos maiores que a gente pode ter, um dos mais legais e bonitos, é o do Vila Velha, indo para Curitiba. Na variação de temperatura, então, a variação ela provoca assim, uma sucessão de processos, né, de dilatação e contração das rochas, então elas dilatam e se contraem, e sobretudo em regiões onde as amplitudes térmicas são mais acentuadas. Como os graus de dilatação dos minerais são diferentes em uma mesma rocha, os seus ritmos de variação também não se coincidem, o que proporciona a quebra da rocha ao longo do tempo e caracterizando isso como intemperismo físico. A ação dos agentes externos, então, do relevo, é muito importante. E se a gente considerar, então, as áreas geologicamente mais antigas, a gente consegue perceber que esses agentes tiveram mais tempos para exercer as modificações. O que explica o fato que dessas áreas, como no Brasil, por exemplo, não possuírem grandes altitudes em regiões muito montanhosas. Afinal, assim, as maiores inclinações já foram lentamente desgastadas ao longo das eras geológicas até alcançarem suas formas atuais. Bom, então deixa eu prosseguir aqui com os slides, né? Então a gente vai ter ali os principais agentes externos, o intemperismo e a antropicidade. O intemperismo, então, conjunto de processos químicos, físicos e biológicos, ação de água, vento, essas coisas assim que a gente já falou, que provocam a decomposição das rochas e podem ser físicos ou químicos. Na questão física é a desintegração da ruptura das rochas, né, que a gente falou que elas podem quebrar, né, ou outros processos. Exemplos físicos disso são congelamento da água, variação da temperatura, decomposição, esfoliação ou destruição orgânica. Já no processo químico, que é o que a gente viu da água, né,
release na presença da água, independente da composição justamente com o CO2, dissolvido e, em alguns casos, ácidos orgânicos. Tá? A antropicidade, então, consiste na atuação direta ou indireta do ser humano sobre o planeta. Então, ali a gente tem um exemplo, né? Aonde foi feita a construção, como que são feitas as barragens e a probabilidade disso não dar muito certo. Alguns agentes modeladores, então, que a gente vai ver agora algumas fotos, tá bem? Essa aqui, por exemplo, é a formação dos ventos, então reparem como ela vai diluindo, né? Das principais formas de relevo, então, que a gente vai ter. Temos planalto, planície, depressão e montanhas. A gente já falou isso, mas vamos falar de novo, né? Porque são essas formas que vão ser administradas graças a essas ações do solo. Podem, então, aparecer sob diferentes formas, né, como os morros, os planaltos, como morros, serras e elevações de topo plano, chapadas, né? Elas sofrem uma erosão intensa, né, que é a retirada do lugar mais alto para o lugar mais baixo com a água. As bordas podem ser escarpadas nesses paredões abruptos ou apresentar algumas rampas suaves. Geralmente os planaltos são superiores a 300 metros do nível do mar. E aqui a gente está vendo, por exemplo, uma imagem ali, né? Sobre um pico, um morro, uma colina, uma chapada, uma escarpa ou uma cuesta, tá? Então esses são os exemplos que a gente tem ali. Já na planície são áreas geralmente planas, né? E basicamente formado por rochas sedimentares. Em geral, essa forma de relevo é encontrada ao longo de rios, lagos e mares. O mais intenso trabalho de deposição do material erodido, né, pelos agentes modificadores do relevo. Então, tudo que vai vindo dos lugares mais altos dos planaltos, por exemplo, vão cair na planície. E aqui teremos exemplos das planícies, tá? A depressão, então, são as partes mais baixas, né? Elas apresentam uma leve inclinação e também são caracterizadas por um processo de erosão, né? Que vai tirando a terra dali. Sedimentos, na verdade, né? As depressões, a gente tem dois tipos, né? As depressões absolutas ou relativas. Então aqui temos um exemplo de depressão, possivelmente relativa, né? A gente está vendo ali que é só naquele lugar. No relevo ali, por exemplo, então a gente está vendo ali, ó, o nível do mar, onde está a planície, o planalto mais ao alto, uma depressão absoluta que ele vai abaixo do nível do mar, uma montanha que está acima do planalto, e uma depressão relativa entre uma montanha e outra, porque ela não está abaixo do nível do mar, mas ela está abaixo das regiões, das regiões perto dela. Ali então também a gente vai ter a planície, certo? Sempre ao nível do mar ou do rio. Uma serra, que é a serra e as montanhas, né? Uma depressão relativa também. Uma escarpa, que é esse paredão, e o planalto. A classificação do relevo brasileiro, então, que a gente já viu, são várias, né? Essa é do Haroldo Azevedo, onde ele vai colocar duas regiões, né? Só duas divisões, Planalto e Planície. Teremos depois a do Aziz Absaner, né? Que ele vai colocar o Planalto, a Planície e o Planalto e a Planície também. Mas ele tem uma divisão a mais ou não? Não, essas duas também. Teremos também aí a do Jurandir Ross, né, que a gente vai trabalhar ela melhor depois. E a do Jurandir Ross ele já vai aceitar as depressões como agente, ok? E, pessoal, essa é a aula de hoje. Continuamos na próxima. A gente vai fazer uma atividade juntos na videoaula. E é isso. Aquele abração. Até mais.